Nessa aula a gente vai falar sobre o primeiro pilar do agendamento do comparecimento, que é o pilar de velocidade. E o que é a velocidade? Velocidade a gente pode dizer que seja a velocidade para o primeiro contato, que é o tempo entre o lead chegar e você entrar em contato com ele. Data da primeira consulta, que é para quando você marcou a consulta, quanto antes você marca a consulta, mais chance tem dele comparecer. Se você marcar a consulta para hoje mesmo, tem muito mais chance dele comparecer do que você marcar a consulta para daqui a um mês. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E velocidade de resposta, tanto antes como depois de agendar. Mas antes disso, eu quero trazer para você alguns dados. Esses dados aqui, eles são bem interessantes. Veja bem, isso aqui são dados de mercado, tá? De lá pegando vários segmentos e vendo o seguinte, que quando você faz um contato, esse primeiro contato, a pessoa chegou, em até 60 segundos, tem 391% a mais de chance de conversão final, ou seja, de virar um tratamento. Então, se você conseguir, a pessoa acabou de mandar a primeira mensagem, chegou agora, e você respondeu em menos de 60 segundos, ou se a pessoa preencheu, por exemplo, um formulário de interesse, e em menos de um minuto você conseguir entrar em contato com esse paciente, por estudos viram-se que tem uma chance de 391% a mais de conversão, dele virar paciente lá no final. Não estou dizendo só dele agendar ou só dele comparecer, eu estou dizendo no total até dele fechar. Mostra um profissionalismo muito grande, mostra muito disposição da clínica. Agora veja também, se não deu para fazer o contato, qual que é a meta? Vou colocar meta, o ideal, tá? A gente mira aí em 60 segundos, é muito bom, como vocês viram. Né? Se já passou de 60 segundos, já no segundo minuto já cai para 200 e alguma coisa, depois vai caindo para 100 e pouquinho, né? Mas a meta é que seja menor em menos de 5 minutos. Idealmente, menos de 5 minutos, falando de modo geral, de mercado, de outras clínicas, seria uma meta boa. Se a sua clínica está conseguindo responder em menos de 5 minutos, tá legal. Se está em menos de um minuto, tá top demais. Mas você pensa aqui como uma média, né? E claro, e horário comercial, é fora do horário comercial, eu não tenho disposição para estar o tempo todo no celular. Eu sei, a gente sabe, né? Eu sou sozinho, eu sou a secretária posto Ipiranga, eu faço de tudo. Tudo bem. Mas só para você lembrar, e quando você conseguir atuar com velocidade, você está ajudando muito a clínica. Você tem uma probabilidade, tipo assim, entre as 1000 coisas que você tem para fazer, eu diria, bota uma prioridade, muita prioridade nesse pilar aqui. Eu diria que do treinamento todo que a gente está fazendo, todo esse treinamento agora, todo que você está vendo, eu diria que talvez aqui seja o ponto aqui para você mais importante. Não tem nem técnica aqui. Aqui não tem. Só te disser assim, não vou mudar mais nada, mas quem chegar você vai responder super rápido. A clínica já vai ter um grande resultado só disso, hein? Essa é uma tacada bem 80-20. Ela é baixo esforço relativo e é grande resultado. Agora, só mais alguns dados. Se você consegue contactar essa pessoa em menos de uma hora, você tem 7 vezes mais chance de qualificar do que se você contactar após uma hora. Porque depois de uma hora, a chance da pessoa responder já cai muito. Então você tem 7 vezes menos chance de conseguir fazer o que a gente falou agora há pouco, né, na qualificação. Outro dado, pessoas que você conseguiu contactar em menos de uma hora têm 60 vezes mais chance de qualificar do que quem você falar depois de 24 horas. Então, olha aí, 60 vezes se você faz em menos de uma hora. Imagine com a meta de 5 minutos, né? Mas eu só estou colocando para você ver como o tempo ele é tão importante. Então, se não tem ninguém que responde no final de semana, às vezes é interessante, caso a clínica tenha os recursos, né? Se você tem uma conversa para pensar alguma ideia, para ter alguém para responder, porque ajuda muito, né? Pelo menos colocar uma automação, enfim. E o último dado aqui é 78% das pessoas que compram de quem respondeu primeiro. Então você imagina que é muito comum o paciente também, às vezes, sair mandando mensagem para um monte de clínica. A clínica que respondeu primeiro, 78% dos pacientes que fecharam o tratamento, digamos, eles fecharam de quem respondeu primeiro. Então, pensa, mandou mensagem, vários respondeu primeiro para você, aí depois os outros vão respondendo, mas você já está no meio da conversa. Ele vai deixar os outros, 78% vai acabar vindo para a sua clínica, por você
responder primeiro. Então, todos esses dados aqui que a gente quis trazer é para você ver a relevância da velocidade. Como isso aqui é uma grande tacada. Se você conseguir fazer pelo menos isso do treinamento inteiro nosso, você já vai ver um grande resultado. Agora vamos entrar em umas especificidades. Primeira velocidade, primeiro contato. Então, é tudo isso que a gente estava falando aqui, é o primeiro contato. A pessoa que chegou, mandou mensagem, ela está empolgada, ela acabou de ver uma propaganda, ela está com o cérebro pensando naquilo. E aí você pega e aborda ela, abraça ela, ajuda ela nesse momento que ela está pedindo ajuda. Porque depois que passa esse tempo, ela já não está mais pedindo essa ajuda, ela já está tipo, já está com a cabeça em outra parte. Então, você vai ter que trabalhar mais volume. Então, olha só, se você faz com velocidade, você precisa fazer menos força. O volume, que a gente vai falar daqui a pouco, na próxima aula, é você fazer força. Então, você quer fazer menos força? Força, sim, fazer contatos. Volume é o quê? A quantidade de contatos que você tem que fazer com a pessoa. Se você quer ter que fazer menos contatos para que você transforme essa pessoa num paciente, então responda rápido. Porque aqui você ganha duplamente. Você ganha nisso aqui tudo e você vai precisar fazer menos contatos para encher o copo. Por quê? Porque a velocidade, falando da nossa comparação clássica do nosso copo, a velocidade ela enche o copo mais rápido, entendeu? Se você demora, você vai ter que fazer várias enchidinhas de copo, entendeu? Então, por isso que a velocidade é uma grande tacada que você pode fazer aí, vai te ajudar muito. A próxima velocidade é a velocidade da data da primeira consulta. Essa é grande, fundamental. Erra-se, eu vejo todo dia, eu vejo secretária errar nisso daí. A secretária fala, vai e pergunta, quando é que você quer que a gente? Quando é que fica melhor para você? Essa é uma pergunta aberta. Vamos falar de tipo de pergunta um pouquinho aqui, uma palha. Pergunta aberta e pergunta fechada. Uma pergunta aberta é uma pergunta que a pessoa vai ter que pensar, ver a forma dela responder. Cara, agora eu tenho que pensar na minha agenda. Cara, não sei, vou ter que olhar minha agenda, eu vou dar uma checada e te responder depois. É isso que o paciente fala. E aí você o quê? Perdeu, que você fez uma pergunta aberta. Pergunta de agendamento tem que ser pergunta fechada. Pergunta de agendamento é: fica melhor para você hoje, 4 da tarde, oferecendo no mesmo dia, taxa de comparecimento muito maior. Ou amanhã, também tem uma brecha 9 da manhã e tem uma brecha 17 horas. Qual fica melhor? Isso é uma pergunta fechada, você dá duas, três opções. Mas olha, Marcos, eu tenho várias outras vagas, a minha clínica está vazia, mas você oferece horários fechados. Você não vai mentir dizendo eu só tenho vaga nesse horário, você não está fazendo isso. Você está dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma vaga aqui 16 horas, você tem uma vaga 16 horas? Tem. Eu tenho outra vaga amanhã 9 da manhã e outra 5 da tarde. Qual das três fica melhor para você? Pronto. Você está oferecendo, então, portanto, opções do mesmo dia ou dia seguinte. Então, quando você faz e sempre oferece a opção mesmo dia, dia seguinte. Ah, mas o paciente disse que não pode nenhum desses. O que eu faço? Joga uma pergunta aberta? Não. Vai para essa pergunta fechada número 1, F1. Vai para pergunta fechada número 2. Tá bom. Você não pode nem hoje nem amanhã. Depois de amanhã, você já oferece então o próximo dia, o seguinte do seguinte. Depois de amanhã, aí você oferece um horário de manhã e oferece um outro horário à tarde. Qual fica melhor para você? É outra pergunta fechada. Alguns já vão dizer, não, para mim fica melhor de manhã. Pronto. Você fez o agendamento para daqui a 2 dias, melhor do que fazer daqui a uma semana. Agora a pessoa vai falar, não, não, eu não posso nenhum desses, eu estou viajando, eu trabalho. Trabalha? Bom, a gente oferece atestado de comparecimento. Conversa com o gerente, conversa com o profissional de saúde, que isso daí é uma questão até jurídica, né? Você pode justificar a falta, né? Então você pode perguntar para o pessoal, a gente emite o atestado de comparecimento porque o paciente teria que faltar ao trabalho para vir. Aí você conversa com o doutor, que ele vai te orientar nisso daí, você pode falar para o paciente. Ou o paciente pode dizer, não, mas eu estou viajando, eu não tenho como vir, você não entendeu, só tenho como vir daqui a 1 ou 2 semanas. Aí, você viu que você só fez perguntas fechadas? E ainda assim você vai fazer às vezes um agendamento para daqui a 2 semanas, por exemplo. Um agendamento para daqui a 2 semanas é tipo assim, é o jeito, é o que sobrou. Não é o ideal, mas é o que sobrou, é melhor do que nada, né? E aí, digamos que você agende para daqui a 2 semanas, você vai ter que entrar bastante
em coisas que a gente vai conversar nessa aula aqui. Por quê? Vai te dar mais trabalho. Então, veja, velocidade, grande lição vou até colocar aqui de vermelho isso aqui para destacar. A velocidade te economiza força. Velocidade te poupa esforço. Se você quer fazer pouca força, seja rápido. Agende para hoje, agende para amanhã, responda rápido, que você vai poupar o esforço de ter que fazer um monte de volume. Volume de contato para o paciente agendar, volume de contato para o paciente comparecer, porque agendou para daqui a 2 semanas, você vai ter que fazer todo um relacionamento com esse paciente, senão ele vai esquecer, ele vai faltar. Então, velocidade poupa esforço. Então, com isso a gente já falou da data da primeira consulta também. Agora vamos falar da velocidade de resposta, que é uma parte é isso, antes de agendar. Aqui é o do primeiro contato, então o primeiro contato é uma das velocidades de resposta. Você tem velocidade de resposta, você já está conversando com a pessoa, você tem que continuar de olho nessa conversa. A pessoa te respondeu, aí você respondeu de volta, a pessoa ficou em silêncio. Aí daqui a 2 horas a pessoa vai te mandar uma mensagem. Ela demorou 2 horas para te responder, mas ela espera ser respondida na hora. Então, é assim que o ser humano funciona, vida real. Então, a gente respondeu, quanto mais rápido você responde, né, mais chance você tem de agendar. Então, essa resposta antes de agendar. Agora, aqui que o pessoal erra muito, que é, agendei o paciente, esqueci. Ah, é? Você sabia que a maior parte das decisões do paciente, decisão de um cliente de compra, elas são tomadas antes dele sequer pisar no consultório? Ele já cria uma justificativa no cérebro dele antes dele pisar no consultório. Você está sendo julgado a qualquer momento. E está sendo julgado a velocidade que você responde, como você responde, o nível de atenção que você dá para esse ser humano. Ele já está decidindo no subconsciente dele. Então, você vai, antes de agendar, você trata super bem. Depois que agendou, você esquece. Você começa o quê? O seu copo começa a evaporar. A água vira fumacinha. Entendeu? O seu copo ele começa a ficar vazio. E essa pessoa vai aumentar a chance dela faltar, né? Ou dela comparecer, ela já tá, você já começa a queimar o filme e ter menos chance de transformar essa lead num paciente. Então, a velocidade de resposta depois de agendar também é algo para estar no seu radar. Então, estamos aí, concluímos a aula de velocidade. Qualquer dúvida, comenta aqui e pensa sobre isso. Como que você pode fazer menos força para ter mais resultado para você e para a clínica. Vamos para a próxima aula.